Fala, torcedores, beleza? Pessoal, essa Libertadores, por enquanto, não é dos brasileiros. Na noite de ontem, na quarta-feira, se repetiu o cenário trágico da terça-feira. Terça-feira, Flamengo empata, Grêmio perde. E ontem foi pior, né? Pior porque teve 3 jogos. O Botafogo perdeu em casa para o Júnior Barranquilla. O Fluminense foi a Lima e empatou com a Alianza Lima. E o Palmeiras foi na Argentina e empatou com o São Lourenço. Ou seja, por enquanto, 5 jogos de brasileiros com 2 vitórias e 3 empates. Miguel, a vitória do brasileiro tá difícil, hein? Tá difícil acontecer. Hoje nós temos o Galo e o São Paulo para terminar essa história. Vamos ver se alguém vai ganhar para a primeira vitória do Brasil sair. Vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje, vamos fazer um resumo rápido aqui sobre os 3 jogos de ontem, né? Botafogo, Fluminense e o Palmeiras. Vamos começar, Miguel, pelo Botafogo, né? Tapetinho, jogando em casa. Foi o único brasileiro até agora que jogou em casa, né? O Flamengo estreou fora, o Fluminense estreou fora, o Grêmio estreou fora, o Palmeiras estreou fora. E exatamente o Botafogo estreou em casa, casa cheia, vendeu todos os ingressos e o Botafogo perdeu feio. 3-1 para o Júnior Barranquilla e se complicou no grupo, hein? Por que se complicou no grupo? Porque a LDU também perdeu, né? Ou seja, o Universitários, que confesso que eu nem conheço direito, hoje está em segundo no grupo e o próximo jogo Botafogo e LDU, ou seja, jogo perigoso, jogo importante. Se o Botafogo perde para a LDU, já vai ficar pressionado no grupo. O jogo começou bem para o Botafogo, né? Achei o Botafogo bem no jogo, nada demais, estava lá fazendo o seu beabá, tentando atacar. Só que aí aconteceu o lance do pênalti. Na minha opinião, não foi pênalti, né? Até me admirei um árbitro sul-americano marcar um pênalti daquele. Aqui no Brasil, aquilo é marcado toda hora. Toda hora eles marcam esse pênalti horroroso aqui no Brasil. Mas um árbitro sul-americano, eu confesso que eu me surpreendi com a marcação. Depois desse pênalti marcado, o jogo mudou, né? O Botafogo sentiu o gol até mesmo do Baca, né? Até fui olhar esse time do Júnior Barranquilla, cara. Tem vários jogadores bons, cara. Esse Baca é velho, é veterano, mas todo ano ele tá num time aí que pega um brasileiro e ele faz uma graça, faz gol, joga bem. Então o time do Júnior Barranquilla não é tão ruim assim quanto eu esperava. Confesso que hoje eu conheço muito pouco do futebol sul-americano, né? Então todos os jogos para mim vão ser novidades, os adversários sul-americanos, mas o time realmente do Júnior Barranquilla não é ruim, né? Aquele Cantilho que era do Corinthians ano passado está lá, e depois do gol, ferrou. Depois do gol, o Botafogo desandou, tentou de todas as formas empatar o jogo, e aí o Júnior Barranquilla foi só no contra-ataque. O Hugo, o lateral Hugo, que inclusive fez até o gol, né? Coincidência, fez o gol do Botafogo. Ele foi muito mal no jogo, massacrado pelo ponta do Júnior Barranquilla, muito ruim. Pelo lado dele, foram basicamente quase todas as jogadas de perigo, e o Botafogo tomou 3-1 no primeiro tempo. Eu até escrevi lá no grupo nosso que a gente tem, falei, ó, se o Botafogo atacar desesperado de qualquer forma para empatar o jogo, vai ser goleado. Primeiro tempo, 3-1. Veio o segundo tempo, mudanças no Botafogo, o Botafogo melhorou, porém o primeiro tempo foi tão trágico, que não teve como recuperar, né? Só que o problema do Botafogo nesse jogo de hoje foi que com 1-0 ele desesperou, cara. Parecia que estava no final do jogo e precisava empatar o jogo de qualquer jeito, cara. Tomou 2 gols de contra-ataque. Então, assim, se desesperou muito cedo, cara. E
E sinceramente, cara, o time não é ruim, mas no segundo tempo você vê claramente que o Júnior Barranquilla ele desistiu do jogo. Tem uma jogada que eles estão em ataque, a bola tá. Tô dando um exemplo, né? No meio intermediária do Botafogo, né? De ataque do Júnior Barranquilhas, a bola volta no zagueiro para então começar de novo o jogo. Então, assim, esse Botafogo foi muito afobado depois de tomar o primeiro gol, cara, e mostra algumas fragilidades, que até como você ontem comentou no jogo no pós-jogo do Flamengo, cara, que agora que os times estão realmente sendo postos à prova, né, cara? Porque foram jogos contra times de segunda divisão, contra times sem divisão, um campeonato carioca da vida, um campeonato paulista. Você pega campeonatos assim que são ou os seus rivais estão em começo de temporada, ou são rivais sem divisão. Então, assim, esse começo de Libertadores pros brasileiros, cara, tá realmente tenebroso. Jogou em casa, com toda aquela mística e toda aquela polêmica do gramado sintético. Ah, porque no gramado sintético? Ah, porque o Botafogo ganha porque é no gramado sintético. Hoje não foi bem assim, cara. Não foi bem assim. Essa mística acabou ano passado, filho. No segundo turno, o Botafogo não ganhou nada no tapetinho. Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Cuiabá, E perdeu para o nesse. Palmeiras. Isso aí ficou lá no primeiro turno do ano passado. No segundo turno E, já tinha caído essa aí já. e esse jogo contra a LDU é aqui ou lá em Quito? Eu posso pesquisar aqui rapidamente, que eu confesso que eu não sei. Deixa eu ver aqui. Isso aí, é lá em Quito. Ou O seja, próximo jogo. Se o Botafogo perder para a LDU, já vai ficar numa situação muito complicada no grupo. Um grupo que, quando saiu, eu falei assim: LDU e Botafogo, com certeza, pensei eu, né? Júlio Barranquilla e esse Universitário não vão fazer nada, pelo contrário. Foi Até o que exatamente os dois que ganharam. E até o que eu tinha comentado contigo no off, né, cara? Quando você joga na altitude, se você consegue um empate, cara, beleza, porque você tem o jogo da volta na sua casa. Aí você tem que se garantir em casa. O Botafogo já podia ter iniciado hoje com os 3 pontos, cara, e tirava uma pressão já do jogo contra a LDU já nessa segunda rodada, e o que torna o jogo mais perigoso ainda, né, cara? A tão famosa e temida altitude, né? Não, sim. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a sequência. Aí pega esse tal Universitário em casa. Aí ele vai e pega esse Universitário em casa. Confesso, como eu te falei, que eu não conheço esse Universitário, né? Mas ficou complicado para o Botafogo caso ele perca para a LDU, porque aí já é pressão, né? Porque Libertadores é isso, são 6 jogos, já vai entrar no terceiro jogo com pressão, né? Com pressão, porque E com a obrigatoriedade de ganhar, né? se ele perder para a LDU, ele já fica com certeza, né? Ele fica, né, na tabela, mole. Ele fica na lanterna do grupo. Então complicou demais essa derrota do Botafogo. Não achei que o Botafogo fosse perder, juro, né? Porque apesar de discordar, Flamengo, Grêmio, Palmeiras pouparam para os estaduais. Acho isso ridículo, mas foi o que fizeram. E o Fluminense estava cheio de desfalques, né? O principal deles, o Cano, né, que não pôde jogar porque está com o joelho ferrado. Então, o Fluminense não entrou com um time misto, poupado, ele tinha desfalques mesmo. O próprio John Kennedy não pôde jogar por causa que foi expulso na final do ano passado, né? Isso aí. Já o Botafogo não, o Botafogo inteiro, o Botafogo completo com todo mundo,
Em relação aos jogadores, Miguel, achei que o Tiquinho jogou bem. Primeiro tempo, fez uns arremates legais. Achei que ele jogou bem. O Hugo, pior em campo, disparado, disparado. Como que jogou mal esse rapaz? Fez o gol do Botafogo, mas foi muito mal. E o Eduardo, né, cara? O Eduardo é um jogador que gostei muito ano passado, não conhecia ele, mas o Eduardo, ele tá morto, 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 morto. Ele não consegue mais apresentar aquele futebol do ano passado, cara. Impressionante. E hoje tivemos a dupla, né? Um é reserva do outro, mas tivemos a dupla Savarino e Luiz Henrique também. Um jogou o primeiro tempo, outro jogou basicamente o segundo tempo. Também nada fizeram. Luiz Henrique até tentou lá umas firulas, mas sem muita objetividade. Então o Botafogo hoje foi muito, muito mal realmente e tem que abrir o olho. Como eu falei no começo do vídeo, achei o grupo fácil, mas essa derrota pode sim complicar o Botafogo no resto do grupo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Hoje, eu acho que o Botafogo, cara, aproveitou muito pouco o espaço que ele estava tendo no meio de campo. Forçando muita jogada pela lateral, cara. Acho que ali o meio de campo tava um buraco. O Tietchan entrou. O meio-campo só melhorou quando o Tietchan entrou, que também teve boas chances, jogou bem, arrematou de fora da área, quase faz um gol. Mas até o Tietchan entrar, o meio-campo do Botafogo estava morto. Tava morto e esse Júnior, Barranquilhas, ele dava muito espaço pelo meio para trabalhar, só que o Botafogo forçou muito uma jogada que eu acho que não é da melhor característica pro Tiquinho, que é bola cruzada na área, né? O Tiquinho é aquele cara de um passe na frente, de um passe nas costas do zagueiro, ele é aquele cara para correr, não é aquele cara de ficar na área para cruzamento. Então, assim, esperava muito mais do Botafogo. Eu acho que, pô, foi exatamente igual a todos os resultados dos times brasileiros, né, cara? Uma coisa que ninguém esperava, cara. Ninguém esperava. Hoje, até por situação financeira, não tem certas coisas que não tem explicação, cara. Isso mesmo, foi tão falado isso no sorteio da Libertadores, né? Foi tão falado isso antes de começar, a diferença do poder aquisitivo do futebol brasileiro hoje para os demais. Eu sei que geral repoupou, eu sei que o Grêmio perdeu na altitude, mas mesmo assim, cara, até agora 5 jogos, nenhuma derrota, é surpreendente. E para terminar o assunto do Botafogo, só para ficar retificado, Júnior Santos, hein? Eu nem lembro de ter ouvido o nome dele em campo. Eu não lembro. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, que eu vi o jogo todo. Eu fiquei aqui pensando. Lembro do Savarino, lembro do Jefinho, lembro do Tiquinho, mas Júnior Santos hoje, pelo menos no meu lápis de memória, sumido, não fez nada. Então, o craque do time, o homem da Libertadores até aqui, na estreia da fase de grupos, sumiu. Hoje foi um jogo ali que o nome dele realmente estava aparecendo, infelizmente, no encerramento das jogadas, né? Um passe errado, uma decisão de drible, ou de passes em profundidades muitos complexos e muito ruins, cara. Então, assim, hoje foi um dia bem apagado e bem atípico aí pro time do Botafogo. Trocando de clube, vamos para o Fluminense, continuando no Rio, mas vamos para o Fluminense, que foi lá no Peru, foi lá em Lima e conseguiu arrancar um empate contra a Alianza Lima. O atual campeão da Libertadores empatou. Roteiro muito parecido com o do Botafogo. Primeiro tempo horroroso. Sabia que o Fluminense não chutou uma bola ao gol no primeiro tempo? Umazinha sequer. Nada. Zero. O Fluminense, vou até ver aqui, em relação às estatísticas, quantos chutes ele deu no gol. Foram 8 finalizações, 2 no gol, né, que o Fluminense teve no jogo.
Mas no primeiro tempo, quando terminou o primeiro tempo, subiu a plaquinha lá da Conmebol, finalização do Fluminense. 0. Nada. Uma pergunta, você que está com as estatísticas aí abertas, qual foi a porcentagem de tempo que o Fluminense teve a posse da bola? 70-30. 70 para o Fluminense e 30 para o Alianza Lima. 70% de tempo da bola rolando em posse do Fluminense. E um time produzir tão pouco, cara. 8 finalizações, sendo que 2 só no gol. Não tô questionando a qualidade dos jogadores do Fluminense ou a capacidade de ser técnico do Fernando Diniz, até porque ele foi campeão ano passado da Libertadores. O Fluminense é o atual campeão, é um elenco muito de veteranos, mas um elenco de muita qualidade. E espanta, cara, porque o Fluminense vai aí para uma terceira partida consecutiva, e agora até com um certo tempo de descanso, de preparo. E você vê que é um terceiro jogo, cara, que o Fluminense apresenta muita posse de bola, muito toque de bola, envolve o oponente, e é bola virada de um lado para o outro, é toda hora aquele futebol bonito do Diniz, toque para cá, toque para lá, mas você vê que é um time que, na prática, apresenta muito pouco perigo por seus rivais, cara. Hoje o Fluminense está bem desfalcado, né? Rapidamente aqui, quem não jogou hoje? Cano, Ganso, Keno, Manuel, John Kennedy, Diogo Barbosa e no meio começou o jogo, né? Mas saiu machucado o Renato Augusto. Ou seja, o Fluminense realmente perdeu hoje um time quase inteiro, né? Não por poupar igual os outros, mas por lesão. O Fluminense hoje foi muito prejudicado. E o André hoje jogou mal pra caramba, hein? Meu Deus do céu. Toda hora ele, sei lá, inventava um passe lá de calcanhar, a bola caía no pé dos caras. O André hoje foi muito mal mesmo, que é um baita jogador do Tricolor. E, na minha opinião, né, o Fluminense foi buscar um empate, né, tomou o primeiro gol, um belo gol, contra-ataque de novo, tá vendo? Os brasileiros estão sofrendo com contra-ataque, os times estão sabendo jogar contra a gente. Ficam tudo recuados, ficam tudo na boa e só vão no contra-ataque. Um belo contra-ataque da Alianza Lima, um belo gol, por sinal. E, na minha opinião, o Fluminense só melhora quando sai os dois velhinhos. Nada contra eles. Mas, na minha opinião, já deu para Marcelo e para Felipe Melo, né? Felipe Melo vinha fazendo uma partida muito boa, cara. Até cometer o primeiro erro. Cometeu o primeiro erro dele ali, parece que desligou a chave e, consequentemente, foi o primeiro, o segundo, o terceiro erro. A zaga do Fluminense, para esse ano aí, tá complicada. Apesar de ter sido um único jogador do sistema defensivo que do ano passado para esse ano que deixou o time, que foi o Nino, tá fazendo muita falta ao Fluminense. O Fluminense não contratou zagueiro. Hoje o Diniz opta pelo André na zaga. Na hora que o Felipe Melo sai, André na zaga. Por enquanto, esse é o desenho do Fluminense. Ele não contratou nenhum jogador para entrar. Tanto é que, na hora que ele tira o Marcelo, na hora que ele tira o Thiago Santos, que também, como que é fraco esse zagueiro, gente? Foi. Tá até agora procurando o atacante do Alianza que fez o gol. O cara deu um corte nele simples, aquele corte que, todo mundo sabe que o cara vai cortar para dentro. Que zagueirinho fraco. Só ele que não sabia que o cara ia fazer aquilo ali. Só ele não sabia. Que zagueirinho fraco esse Thiago Santos. Mas ele tira o Thiago Santos e coloca o Terãs. E, né? Óbvio que quem vai para a zaga? André. Então, por enquanto, o Fluminense tem que contratar, porque realmente ficar com essa estratégia, eu acho que pode ser ruim para o Fluminense durante a temporada. E geralmente outra coisa que ele faz bastante, cara, eu acho que o nome do menino é Alexander. Ele coloca do meio, aí quando ele tira o Marcelo, ele pega
esse Alexander, que até então tá jogando de meia, bota ele pra ponta e Não, bota um outro. o Alexander, originalmente, antes de machucar, ele é lateral esquerdo. Antes do Marcelo chegar, ele era o lateral esquerdo do Fluminense. E, Então, para mim, um bom jogador. Mas se machucou, chegou o Marcelo, ele perdeu espaço. Mas eu sou um bom jogador de Alexander. mas o Robson e a todos os amigos tricolores que vão assistir esse vídeo aí, do, pedir uma opinião. Talvez pela idade, cara, e pelas características. Não seria melhor já puxar o Marcelo pro meio, cara? Ah, com certeza. Porque deixar ele na lateral, cara. Lateral velho vira meio campo. Ele tá demorando mesmo a assumir que é meio campo. E é habilidoso, Ele, né, cara? e ele Ele é é habilidoso. habilidoso. Também acho. Eu acho que na lateral Mas ali, cara, da eu acho hora. que pra ele não dá mais, cara. Porque é aquilo. Você já tem um sistema defensivo frágil. Você tem um zagueiro que é o Felipe Melo e o outro que é esse menino, Santos. Thiago Santos. Você fica com uma zaga totalmente pesada, porque você vem com Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, uma zaga totalmente pesada, cara. Não tô discutindo qualidade dos jogadores, mas você fica com um sistema defensivo muito pesado. E eu acho que uma dobradinha ali pelo meio, Marcelo e Renato Augusto, eu acho que ia ficar enjoado ali um meio de campo com os dois atuando bem um ao lado do outro. Mas barrar o Ganso, difícil. A não Ah, ser meu que o Deus do céu. A não ser que o Ganso esteja machucado. É difícil. Não, eu também concordo que está na hora de Marcelo ir para o meio campo. Mas. E tem muito velho no meio campo do Fluminense também, né? Meu Deus do céu. Renato Augusto, Ganso. O Douglas Costa não é meio campo, mas é outro velhinho. Então a situação realmente. O que ano passado foi elogiado, parece que esse ano pode pesar para o tricolor. Ter tantos jogadores acima de 30, 35 anos no elenco. Pegando aqui a nossa tabela, né? Os próximos jogos do Fluminense, ao contrário do Botafogo, né? O Botafogo perdeu, o Fluminense empatou. E na chave, o Colo-Colo ganhou o Cerro Porteño, né? Então, uma disputa entre paraguaios e chilenos, deu Colo-Colo. O Colo-Colo hoje é líder do grupo. E no próximo jogo, nós temos o duelo de Fluminense e Colo-Colo no Maracanã. Como eu falei anteriormente no começo do vídeo, estamos começando a cobrir a Libertadores agora, então muito pouco sei dos times sul-americanos. Claro que sei da história do Colo-Colo, sei da história do Cerro Porteño. Teoricamente, são times grandes na América do Sul, times importantes, porém, não sei como está o futebol deles, então acho que o Fluminense, no Maracanã, se muitos voltarem, não todos, mas se muitos voltarem, né, ele pode vencer o Colo-Colo facilmente no Maracanã e, nesse caso, até assumir a liderança, né? Uma vez que hoje é o segundo colocado, então ele vencendo o Colo-Colo, ele pode assumir a liderança do grupo, a não ser que o Alianza Lima também vença o Cerro Porteño, e aí os dois ficam empatados. Miguelito, trocando de assunto, trocando de clube, vamos para o último brasileiro que jogou hoje, o Palmeiras. E confesso, quando fechou ontem a rodada, ontem eu até gravei um videozinho falando de Flamengo, falando de Inter, de Corinthians e do Grêmio. Ninguém venceu. Aí hoje de manhã, hoje mais cedo, o Botafogo vai e toma essa pecada. Comecei vendo o jogo do Fluminense. Tá? Comecei vendo o jogo do Fluminense. Aí vai 1-0 Alianza Lima. Eu juro para você que eu pensei assim, mais uma vez o clube que eu vou elogiar, o clube que eu vou falar que venceu, o clube que sempre vence é o Palmeiras. Troquei para acompanhar o jogo do Palmeiras, já estava 1-0 para o São Lourenço. O Palmeiras com um roteiro muito, muito similar com o do Fluminense.
Eu até fiquei meio doido hoje, minha esposa ficou assim, que isso? Eu tava vendo o jogo em 2 televisões, estava na sala e no quarto, vendo os 2 jogos ao mesmo tempo. O jogo foi muito parecido com o jogo do Fluminense, ao contrário do Fluminense que tinha desfalques. O Palmeiras poupou por causa do Campeonato Paulista, coisa que eu não entendo, não vou entender jamais, ainda mais para jogar mais uma final de Paulista e contra o Santos. Eu sei que a Libertadores hoje parece que os brasileiros vão nadar de braçada, mas não concordo com ninguém que fez isso. Primeiro tempo muito fraco, São Lourenço dominando o jogo completamente. No segundo tempo, o Abel mexe, né? O Abel mexe no time e aí começa a respirar o Palmeiras, né? Inclusive, o gol de empate é um belo gol de falta do Piquerez, coisa que hoje em dia no nosso futebol está cada vez mais escasso, o gol de falta, né? Pô, E é tão parecia bonito, né, cara? foi um gol bonito, assim, né? Um gol de falta hoje em dia não foi nem aquele golaço, não, mas hoje em dia, né, filho? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? E, e o Palmeiras cresceu no jogo, depois que empatou, partiu para cima do São Lourenço, parecia que ia virar. O Flaco Lopes perdeu um gol inacreditável, uma jogadaça do Palmeiras. Ele perde o gol, porém, nos 5 minutos finais, no finalzinho ali do jogo, deu um apagão no Palmeiras. O São Lourenço foi para cima. Na minha opinião, teve um pênalti a favor do time argentino, que não sei se o VAR revisou, mas o juiz simplesmente ignorou o lance e o Palmeiras saiu com empate. Fala um pouco sobre o time paulista e mais um empate de um clube brasileiro. Tá difícil essa primeira vitória, hein? No começo da sua fala, cara. Então, assim, realmente os brasileiros acharam que, não, vou poupar para estadual porque aqui a gente vai de braçadas largas rumo a classificações e as fases finais. Então, assim, foi um balde de água fria, cara. Então, hoje a gente tem os 2 últimos representantes do Brasil, São Paulo e Atlético Mineiro, que entram em campo pela Libertadores. E assim, cara, provavelmente, ainda não parei para ver a escalação, mas provavelmente acho também que o Atlético deve entrar com um time meio misto por causa de Será, final cara? de estadual. Será, maluco? Não é possível. E assim, o Palmeiras, cara, é um negócio muito engraçado, né? Você para pra assistir o jogo do Palmeiras, parece que o Palmeiras não tá jogando nada. Aí o Abel tá ali sentado na beira do campo, quase que de joelho. Aí daqui a pouco ele chama 2, 3, volta, o jogo muda. O Palmeiras de um jogo que não tá jogando nada, não tá produzindo nada. Vira um time que empata, busca resultado, vira, algumas vezes consegue virar alguns jogos. Achei que fosse E virar hoje. E por incrível que pareça, cara, perdeu o jogo de 1-0, né, na final do estadual, e que ainda tem palmeirense criticando o trabalho do Abel, cara. Porque se você pegar o Flamengo, Fluminense, tem contratações assim bem badaladas, entendeu? Bem, Flamengo com Dela Cruz, Fluminense trouxe Renato Augusto, trouxe Terãs, trouxe alguns nomes bem conhecidos. Se você pega o Palmeiras, cara, é ali um garoto da base, 2 garotos da base, uma contratação meio duvidosa, igual foi o Flaco Lopes, né? E o Abel consegue tirar na minha opinião, água de pedra desse elenco que ele tem na mão. Não estou dizendo que o elenco é ruim. É isso que eu ia falar mesmo, porque uma coisa é que o elenco não é ruim. Não, o elenco não é ruim, mas se você olhar em comparação com os outros times, cara, que gastam muito dinheiro em contratações assim, vamos lá, o Grêmio, que vai disputar, que está disputando a Libertadores, trouxe um atacante, trouxe o Soteldo, trouxe alguns nomes
badaladas. Se você pegar o Flamengo, pô, trouxe Dela Cruz, trouxe um. Ano passado já trouxe alguns jogadores, mas o Palmeiras, cara, o que impressiona é que realmente é esse time, e por incrível que pareça, o Palmeiras vence e, na minha opinião, não repõe com peças à alturas, e tá ali o trabalho do Abel, parece que não muda, cara. Não, concordo. O trabalho do Abel é a cara desse time. Mas também a gente não pode esquecer que nós tivemos um ciclo grande do quarteto, né? Eu tô falando do quarteto que veio na minha cabeça, né? Zé Rafael, Veiga, Dudu e Rony. Esse quarteto funcionou 3 anos seguidos, basicamente. Então, por isso que não precisava renovação. E nesse meio tempo ainda tinha o Scarpa, né, que foi o craque do Brasileiro de 2022, sei lá, 2021, não lembro. Né? Então, concordo que o Palmeiras ele busca menos contratações midiáticas, né? Só em comparação com o Flamengo, que é o seu maior rival hoje financeiro. O Flamengo não vai buscar jogador desconhecido, só quer medalhão, só quer gente que vai aparecer na mídia, isso eu concordo com você. Mas o Palmeiras também teve um bom trabalho, porque esses 4, sem contar o goleirão, cara. O Ederson não, né? Falando O dele? Everton. Hã? O Everton. O Everton. Bom, goleiraço. Ele manda nesse time do Palmeiras. Muitas vezes o Palmeiras vence títulos, ganha jogos, tá na conta dele. Tem um zagueiraço que é o Gustavo Gomes. Laterais, está sempre renovando. Era o Vinha, que está no Flamengo hoje. Agora o Piquerez, é o Marcos Rocha. Então, o Palmeiras ele conseguiu manter uma casca que ele quer. Na verdade, se analisar friamente, é igual o Flamengo, né? O Flamengo conseguiu também manter por bastante tempo. Só que essa galera está acabando, esse ciclo está acabando. E o Flaco Lopes, na minha opinião, né? Não conheci ele antes, óbvio, né? Estou só avaliando o que eu vejo na mídia. O Flaco Lopes não explodiu antes, pelo mau aproveitamento do Abel, né? O Abel não botava ele para jogar, né? Ano passado, por exemplo, falando do Hendrick, semifinal de Libertadores, Palmeiras perdendo o jogo, precisando fazer gol, ele me coloca o Hendrick aos 40 do segundo tempo para tentar vencer o Boca Juniors. Então, e o Palmeiras ainda teve essa sorte de aparecer um fora de série, que é o Hendrick. Porque, na minha opinião, o título do ano passado está na conta dele. Não sei como vai ser a carreira do futuro, não sei como ele vai ser na Europa, se ele vai brilhar no Real Madrid, se ele vai ser espetacular. Mas está na história do Palmeiras. Quando o palmeirense parar para lembrar do título brasileiro 2023, na minha opinião, a caricatura é esse menino. Parece que não fez nada, mas, na minha opinião, foi o símbolo do campeonato. É isso aí, Miguel. Falamos sobre os jogos de ontem da Libertadores. Botafogo perdeu para o Júlio Barranquilla, empate do Fluminense com a Alianza Lima e o empate do Palmeiras com o São Lourenço. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, pedir que compartilhe com seus amigos, pedir que sigam a gente no canal e, claro, né, pessoal, curtam o nosso vídeo. Lembrando a vocês que toda segunda e sexta-feira tem a nossa live, né? Hoje faremos os pós-jogos do jogo do Atlético Mineiro e do São Paulo, porém amanhã, sexta-feira, temos a nossa tradicional live às 9 horas e vamos fazer um resumo de todos esses jogos e projetando também as finais do estadual. Recado para os cartoleiros, hein? Quem entre lá, participe da liga, tem prêmios na Liga Clássica, aquela que dura o campeonato inteiro, 38 rodadas, e também vai ter prêmios por rodada, pessoal. Cada rodada vai ter um prêmio. Então, quem quiser participar, quem quiser conhecer as regras, é só clicar aí no link da nossa liga. Lá na descrição da liga tem o nosso contato para a gente trocar uma ideia e vocês saberem como funciona. Muito obrigado a todos. Obrigado, Miguel. E vamos que vamos. Até a próxima, galera. Até a próxima, torcedores.